Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima. O trecho do profeta Isaías anuncia a alegria da libertação, da paz, da vinda do Senhor a Jerusalém, que havia sido destruída. As ruínas de Jerusalém são convidadas a alegrar-se, porque o Senhor consolou o seu povo depois de tanto tempo de exílio. O Senhor arregaçou o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra hão de ver a salvação do nosso Deus. O profeta exclama: como são belos os pés daquele que sobre os montes anuncia e prega a paz. São os mensageiros que anunciam que o Senhor reina em Sião, que o Senhor volta a Jerusalém. Os vigias, os sentinelas estão cantando, exultando de alegria, porque o Senhor vem. Esta alegria não é à toa, porque depois da destruição de Jerusalém e do exílio da Babilônia, passaram muitos anos. Voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade parecia impossível. E o profeta anuncia que aquilo que parece impossível aos homens é possível a Deus. Ele vai fazer isso. Esta volta do povo a Jerusalém, esta volta do próprio Deus àquela cidade arrasada, é um tipo, é um prenúncio da nossa volta do estado de pecado para o estado de graça, da volta de Deus que havia sido expulso da nossa alma pelo pecado para habitar em nós. O Salmo 97 canta os prodígios de Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Ele se recordou do seu amor, da sua misericórdia, sempre fiel pela casa de Israel. A segunda leitura é o iniciozinho da carta aos Hebreus. Esta carta começa assim: muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do seu Filho. No Antigo Testamento, os profetas é que falavam em nome de Deus. Agora é o próprio Filho que fala. Este Filho é chamado Filho porque foi gerado por Deus. Mas foi gerado quando? Desde sempre, desde toda a eternidade. Ele é o esplendor da glória do Pai, é o brilho. Ele é a expressão do seu ser. Foi por ele que o Pai criou o universo. Porque quando Deus disse, faça-se a luz existiu. Deus criou o mundo pelo poder de sua palavra. Mas esta palavra é o seu Filho. Foi por ele que todas as coisas foram feitas. Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Este Filho veio revelar o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Como foi que ele se revelou? Entrando no mundo. Quando ele fez entrar o primogênito no mundo, disse: todos os anjos devem adorá-lo. E ele é maior que os anjos, porque a qual dos anjos Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Salmo 2. Ou ainda: eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Profecia de Natã a Davi. Portanto, o nome do filho supera em muito o nome dos anjos. Este Filho, que é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância do Pai, este Filho, que é uma segunda pessoa em Deus, depois de ter realizado a purificação dos pecados, pelo seu sacrifício na cruz, que será o tema de toda a carta aos Hebreus, sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Este é aquele que revelou o Pai.
Antes de o Filho de Deus se fazer homem, nós não tínhamos uma revelação direta de Deus. Podíamos entendê-lo através do reflexo dele nas criaturas, porque o céu e a terra proclamam a sua glória. Podíamos ouvi-lo através dos seus mensageiros, os profetas, mas o Filho é mais do que um profeta. O Filho também é Deus falando de Deus, é o Filho falando do Pai. Ele se tornou um de nós e não apenas falou para nós. Ele assumiu a nossa natureza e por isso a revelação que o Filho veio trazer do Pai é toda particular. Este Filho é a única palavra que o Pai pronunciou. Por isso, depois que o Filho de Deus se fez homem, o Pai não tem nada mais a dizer. Apenas, eis o meu Filho amado, escutai-o. Basta. No Antigo Testamento ele falou muitas vezes. No Novo, ele falou uma vez só e para sempre. Aqui está o meu Filho. Ele é a minha palavra, ele é o meu verbo. Ele é a minha imagem, ele é a minha revelação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E é sobre isso que fala o Evangelho de São João hoje. É o iniciozinho do Evangelho, chamado prólogo. No início era o verbo. Aqui a tradução é palavra. No início era o verbo. E o verbo estava com Deus, voltado para Deus. E o verbo era Deus. Estamos falando do Filho, olhando para o Pai, desde todos os séculos, lá no céu. No princípio, o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. Ele era a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a apreenderam. Sempre há uma tensão entre a luz e as trevas, porque a luz dissipa as trevas, e aqueles que são das trevas não gostam da luz. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Batista. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. Aquela luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. O evangelista está falando aqui sobre a rejeição de Jesus por parte dos judeus. Mas a todos que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas afinal, quantos filhos Deus tem? Filho por natureza, um só, que é Jesus. E Jesus é Deus com o Pai. Filhos por adoção, todos aqueles que receberam a graça que nos veio por Jesus Cristo, e com ela o poder de nos tornarmos filhos adotivos, mas verdadeiros, aos que creram no seu nome, pois Jesus não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. Aqui podes estar falando de uma alusão à concepção virginal de Jesus no seio de Maria, por obra do Espírito Santo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estamos agora no versículo 14. Habitou, uma tradução ao pé da letra, armou a sua casa, armou a sua tenda entre nós. Porque antes ele morava junto do Pai, agora ele mora conosco. E nós vimos a sua glória. Antes a glória dele estava oculta no céu, agora ela se manifestou. A glória que ele recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Prestem atenção nisso. Graça e verdade. Dele, João, o Batista, dá testemunho dizendo: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Ele está cheio. E como ele está cheio, ele derrama a graça. Esta graça é que nos torna filhos. Pois a lei nos foi dada por Moisés.
Porém, a lei não é suficiente para salvar. A lei manda, mas não empurra. A lei indica o caminho, mas não leva você pela mão até aquele caminho. E o caminho pode parecer difícil, até impossível. A lei nos veio por Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas veio dizer, o caminho é este, ele falou algo mais, eu sou o caminho. E não apenas ele disse, andem por aí, mas andem por mim, andem em mim. Não apenas ele indica onde devemos andar, mas ele também nos sustenta com uma força sobrenatural que é chamada graça. A graça é a vida de Deus em nós. A graça é mais do que a lei. A lei é um mandamento, mas quem consegue cumprir o mandamento? A graça não apenas manda, ela nos impulsiona a cumprir. Porque quem está em estado de graça pode dizer, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Portanto, aquilo que era difícil no Antigo Testamento, agora se tornou fácil. No Antigo Testamento, por causa da dureza dos corações, Deus tolerava o divórcio. Agora ele diz, quem repudia a sua mulher e casa com outra, comete adultério. E se a mulher repudia o marido e casa com outro, comete adultério. Agora, ele que veio nos trazer a graça e a verdade, pode exigir-nos coisas que no Antigo Testamento não era possível exigir, por causa da dureza do coração. Ele agora nos veio dar um novo coração no dia do nosso batismo. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. A Deus ninguém jamais viu. Mas o unigênito de Deus, que está no seio do Pai, ele nos deu a conhecer. O Natal é esta festa da revelação de Deus por meio de seu Filho. Ele estava escondido no seio do Pai, desde toda a eternidade. Durante a gravidez de Maria, ele esteve escondido no seio da Santíssima Virgem. Com o Natal, ele se revelou, ele se manifestou, ele se deu a conhecer. Porém, ele não força o nosso conhecimento. Ele propõe a salvação, mas não impõe. Ele oferece, mas não obriga-nos a receber a graça e a verdade. Nós temos a terrível possibilidade de dizer não à sua verdade, que é como uma luz, e à sua graça, que é a sua misericórdia, que nos salva. Podemos fechar os olhos, e essa é a pior cegueira, daquele que tem olhos e não quer ver. Podemos recusar a salvação, dizendo, eu não preciso dela, eu não quero. E este endurecimento agora é gravíssimo, porque é um pecado contra o Espírito Santo. Quando ele nasceu, muita gente estava ocupada com outras coisas, e não havia lugar para ele. A quem Jesus se revelou por primeiro? Aos pastores. E quem apareceu aos pastores? Um anjo luminoso. Eles, que eram pequeninos, foram os primeiros destinatários da Boa Nova. Hoje nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Vós encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e reclinado numa manjedoura. E os anjos gritaram, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Ainda hoje, a revelação de Jesus a nós pode se tornar infrutífera se nós não abrirmos o nosso coração. Porque ele, que está à porta e bate, não arromba a porta. Ele espera que nós ouçamos a sua voz e abramos para fazer refeição conosco e nós com ele. Este tempo de Natal, que foi um tempo decisivo para o mundo, mas que passou despercebido pelos habitantes de Belém, ocupados com tantas coisas, é um convite para nós prestarmos atenção à vinda do Senhor nas circunstâncias humildes. Às vezes esperamos que o Senhor venha até nós por meio de dons extraordinários, maravilhosos. Mas Ele vem através de uma criancinha que acabou de nascer. Ele vem através de um casal que está procurando abrigo e na minha casa não tem. Ele vem através do próximo que está pedindo ajuda. Tomara que nós estejamos com o coração aberto para dizer, vem, Senhor Jesus. Eu estou precisando da Tua luz, precisando da Tua salvação,
e me uno aos anjos para adorar-te na forma humana, na forma de uma criança. E sei que nesta criança indefesa, frágil, está toda a minha salvação e a salvação do universo. É um dia de nós fazermos o ato de adoração a este menino e de glorificarmos a Deus que nos amou tanto a ponto de nos dar o seu próprio Filho. Que Maria Santíssima, por quem esse Filho nos foi dado, a primeira adoradora de Deus aqui na Terra, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.